um pouco mais baixo do que as demais. Show de bola. Dani? Não, bacana, pessoal. Eu tava até brincando com o B aqui no chat privado, que eu ia fazer exatamente essa pergunta aqui. Vocês já responderam já. Isso é muito interessante, né? Porque a gente já fala isso em algumas lives, né? De fato, tem essa questão que o agro paga muito, e é verdade. Só que às vezes a gente espreme demais a outra ponta, né? E aí eles ficam ali também com um crédito mais complicado mesmo, né? Assim, o risco aumenta, digamos assim. Então, o equilíbrio que a gente tem que achar, e eu acho interessante essa reflexão mesmo no agro, né? Eu sempre brinco que, às vezes, me parece uma escolha inteligente você pagar um pouco menos, mas estressar menos o crédito, e aí você tem uma longevidade maior, né? E isso é bom para o agro como um todo, inclusive, né? Mas eu queria falar de vocês, dessa perspectiva que vocês têm em relação ao fundo, né? O pessoal elogia bastante a diversificação, vocês tiveram uma captação muito interessante agora. Qual que é a perspectiva aí dos próximos meses e anos para o Rural 11 em termos de diversificação e em termos de pagamento? A gente está vendo aí o cenário macroeconômico mudando também, né? Então, qual que é a perspectiva que vocês estão tendo aí nesse sentido de diversificação versus remuneração? Cara, nossa ideia é manter essa tese, né? Não é a gente mudar, não é porque o fundo vai captando que a gente vai tender a concentrar mais. A ideia é que a gente mantenha o nível de cheque que a gente costuma fazer ali, né? Hoje a média é 22 milhões, se a gente pegar portfólio inteiro por devedor. A ideia é que a gente não fuja muito dessa média. Eventualmente pode até com o fundo ganhando mais tamanho, mais robustez, aumentar esse cheque, obviamente, mas sempre buscando manter essa média ali de pulverização ali, que hoje gira na casa de 2% por devedor e tal. Então, nossa ideia não é fugir disso. Obviamente, você tendo um patrimônio maior te possibilita eventualmente algumas emissões conseguir até fazer sozinha, e ainda assim manter a concentração do fundo nesse percentual que a gente quer, e a ideia é justamente isso, né? A gente ir calibrando, até setorialmente, a gente tem alguns macro alocações, né, que a gente já teve momentos do fundo mais alocado, por exemplo, no setor sucroenergético, aí reduzimos um pouco agora com essa questão do etanol. Então, ao longo do tempo, a gente tendo um pouco essa gestão ativa aqui, né, de médio prazo, em subsetorialmente ali a gente fazendo essa gestão também, de vendo qual setor a gente está vendo uma perspectiva um pouco melhor, um pouco pior. E de novo, né? Hoje a gente tem uma carteira com uma duration relativamente curta e até menor do que outros Fiagos também, né? A carteira nossa hoje tem uma duration ali de 2,7 anos. Então, é um médio prazo ali que a gente considera que a gente consiga ir renovando também essa carteira, seja no mesmo devedor, se a gente, enfim, vê que ele continua performando bem, então a gente sempre fala isso quando vai fazer a operação com o devedor, que é, se tudo correr conforme previsto, a gente construir esse relacionamento de longo prazo também com o devedor, né? De ir fazendo novas operações e construindo, porque a gente quer também ter ele, o Fiagro, ser esse parceiro, né? A gente ter, na visão do cliente, né? Do devedor, olhar a gente também como entre aspas, um banco aqui que ele possa contar para esse momento, que é fazer um investimento, obviamente, passando por todos os nossos filtros aqui, que a gente consiga manter essa diversificação. Então, pipeline agora para esse caixa que a gente tem agora, né, com essa nova emissão, é manter, né, fazer essa alocação em novos devedores, tem novos devedores para entrar na carteira. A gente tem algumas alocações pontuais em caras que já estão na carteira, que a gente eventualmente pode aumentar. Mas a ideia é que aquele número ali que hoje a gente tem, né, de 49 devedores, aquilo tende a aumentar daqui até o fim do ano, que é o prazo que a gente está aqui trabalhando para terminar a alocação desse último follow-on. Mas eu diria que está mais difícil, tá, Daniel? Aqui, esses 600 milhões estão infinitamente mais difíceis do que os primeiros 600 milhões. Aqui a gente está focando muito mais em operações que a gente está estruturando ou que estão estruturando quase que exclusivamente para a gente, porque as operações de mercado elas diminuíram e a gente percebeu um aumento de risco muito grande e o que deveria acompanhar não veio, está o contrário, uma taxa caindo. Então, sei lá, acho que a gente tem negado muito mais do que aprovado operações aqui. Os comitês de crédito aqui eles são bem rigorosos, né? Então a gente tem de fato um pipe grande de operações, mas que para ela se concretizar e entrar no fundo, ela tem que realmente passar por todos esses filtros aqui. Em muitas operações a gente tem negado que às vezes até quem às vezes comparar ali na carta que a gente mostra, né, o pipe das novas operações, pode ser que uma operação que tenha no mês passado já saiu, porque pô,
alguma coisa aconteceu ali no processo que fez com que a gente já tirasse do pipe. E assim, a gente, como ocorreu no começo, né, prefere não alocar e segurar por alocar de qualquer forma, né, só para mostrar uma alocação e depois já, 2 meses depois já ter problema. A gente prefere falar, não, vamos segurar, a gente segura aqui um pouquinho, mas pelo menos a visão de médio e longo prazo aqui do cotismo vai ser muito melhor, vai nos agradecer depois, né? Pode, como diz, pode bater um pouco agora, mas depois a gente prefere isso e não ter problema do que alocar de qualquer forma e ter um problema grande aqui na carteira. Não, muito legal, né? E a gente fez uma super live com o gestor do VRTA 11, né? Um baita fundo imobiliário, e ele falou uma frase que me marcou muito, né? Que eu achei muito interessante. Ele fala assim: eu prefiro ficar roxo de vergonha agora por demorar para alocar do que vermelho de raiva lá na frente porque a operação deu pau, né? Então acho que é mais ou menos nessa linha também que vocês estão falando. Mas eu queria que vocês falassem o seguinte: no mercado de FII, FIAGRO, a gente gosta muito de estratificar. Tá num perfil high grade, tá no perfil high yield, tá no perfil middle, e eu sempre falo com o Dani, né? A única resposta que a gente não aceita aqui é falar que nós temos um fundo high grade que entrega resultado high yield. Se falar isso aí, a live cai, tá? Mas, brincadeira à parte, onde vocês acham que tá o Hura? Eu acho que a gente tá no middle ali. Assim, acho que dá pra gente dar alguns exemplos aqui, né? Eu diria que o high grade do agro são operações de Raizen, de JBS, de São Martinho, nós não temos nada disso no fundo, né? Eventualmente já tivemos ali para passar o caixa, alguma coisa ou outra, mas eu acho que não é o nosso foco. E também o nosso foco não tá nas operações mega arriscadas aqui do CDI mais 6, CDI mais 8. Então, eu acho que a gente está no middle, e no middle um pouco high ali, mas com muita garantia que traz ele de novo pro middlezão, assim. Então, eu acho que, de novo, nós não seremos o que mais vai pagar, mas eu acho que a gente consegue ter uma constância boa. Show de bola. Dani? Show de bola, pessoal. Isso é muito interessante, né, que vocês estão falando, que eu sempre falo isso também nas lives, que o risco, ele é mitigado, né, com a diversificação, né? Então, você pega ali uma carteira muito diversificada, eu acho que, eu concordo com vocês, né, que você aumenta ali o nível de qualidade, né, do risco de crédito ali do fundo, né? Então, é bem interessante que o Hura 11 começou já assim, dessa forma, né, mais diversificada mesmo. E agora eu queria falar também sobre o futuro também. A gente vê que o Fiagro ele está ali muito alocado no CDI, né? Assim, pela própria natureza ali do produto. A gente fala muito isso, né? O produtor também está acostumado ali com uma certa dinâmica financeira. Mas a gente está vendo já alguns Fiagros com esse movimento ali, puxando um pouco mais para o IPCA também, né? Talvez já ali acompanhando as quedas da taxa Selic, né, que aí o CDI invariavelmente vai acompanhando isso. Então, eu queria saber de vocês, né, como é que vocês estão vendo esse movimento aí que alguns fiagros estão levando aí para o PCA, como é que vocês pensam no futuro? Vocês pensam uma direção X ou Y, ou vocês vão ver o cenário macroeconômico e aí sim vocês vão agir? Daniel, nós temos um combinado ali, um mandato desde o início do fundo sem CDI mais, né? Eu acho que assim, nós estamos num mundo de CDI alto, a hora que você olha a curva de CDI, ainda é muito alta, é uma curva acima de 10, temos um spread relevante sobre CDI, e assim, nós não temos o nosso mandato aqui é para tomar risco de crédito, não tomar risco de mercado. Então, tanto é que tudo que a gente tem no fundo são poucas coisas que não são CDI, a gente faz o hedge para CDI. Então, assim, eu acho que dificilmente a gente vai migrar para uma carteira mais IPCA. Você tem uma dificuldade adicional no agro, que o agro não é IPCA, assim, a gente vê algumas operações também nesse mundo de middle do agro, que o cara está tomando IPCA sem saber muito o risco dele em tomar IPCA. Então, assim, eu acho que a gente, se for, seria, sei lá, outro produto, mas eu acho que para o Hura é o CDI+, e obviamente o CDI caindo, algum movimento ali na entrega da cota vai ter,
Mas, de novo, se a gente está falando de uma curva de CDI de 10, mais um spread de 4, sei lá, o CDI mais 3 é 13%, ainda acho que é um rendimento isento bem interessante. Sim. Faria mais sentido ter IPCA mais ou operação pré-fixada? Cara, aí de novo, acho que vai estar tomando esse risco que o Tadeu comentou, né? Que é o risco de mercado de curva, que não é o que a gente estaria tomando aqui. Mas se perguntar para um produtor, ele com certeza está mais habituado ao pré, né? Que ele olha aquela taxa mensal, geralmente, que é o tradicional que ele olha ali, entendeu? Então, essas operações que o Tadeu comentou, às vezes o gestor forçar uma coisa, né? E um outro exemplo que aqui no Fiagro a gente já, desde o início, acha meio errado, que a indústria caminhou para isso, mas que invariavelmente a gente teve que se adaptar também, é a questão do pagamento mensal, né? Porque o agro ele não é mensal, né? Você não tem essa diferença no mercado imobiliário, né? Que é um mercado mais IPCA, se for olhar, né? O mercado de aluguel e mensal. E o agro, diferentemente, não é, né? Mas, enfim, tem toda essa questão que eu acho que para o investidor é muito mais atrativo um produto que tenha um dividendo mensal, né? O caráter de renda, etc. Então, obviamente, a gente se adaptou também, mas tem toda essa questão, né? Que eu acho que você forçar o devedor lá na ponta a um negócio que ele tem que ter tudo mensal e no indexador que ele não está acostumado, pode ser que no início esteja tudo bem, mas no primeiro chacoalho você já vai ter problema, né? Então a gente também toma muito cuidado quanto a isso, para que seja algo bom para os dois lados aqui, né? Dentro desse aspecto, é até interessante vocês conseguirem, né, abordar um pouquinho mais aprofundado disso, porque de fato a carteira tem várias operações que entrega juro semestral, juro trimestral. Como é que é lidar com isso? Recebe esse recurso, aloca em caixa ou segura para fazer uma distribuição, de repente, compensatória, entre outras operações ali? Como é que vocês fazem isso com o administrador? Foi uma discussão que a gente teve junto ao administrador aqui, porque por ser um produto novo também, não estava tão claro, nem para os administradores, nem para a própria legislação, qual seria o melhor método ali de contabilidade, né, e de regime de distribuição, né, porque você tem algumas regras que tombaram do fundo imobiliário, outras ficaram meio ali nebulosas no entendimento, né, então a gente teve algumas discussões, a gente iniciou o fundo com regime de caixa, então no início a gente de fato fazia essa dinâmica, né, meses, e isso era até perceptível ao longo das distribuições do fundo, que ela era mais sazonal ali, né, você percebia que tinha meses que a distribuição a gente conseguia chegar num patamar muito bom de dividendo, ganhava o foguinho ali no post do Vai Pelos Fundos, e outros meses ganhava o gelinho ali, mas era por conta disso, entendeu? A gente tinha essa distribuição caixa, e aí a gente acompanhava um pouco essa carteira. Aí a gente conseguiu, junto ao administrador, mudar esse modelo, né? Então, a partir de junho desse ano, que fechou o ano calendário, a gente mudou para o modelo de competência, que é um modelo que a gente vê que é o mais utilizado aí pelos outros fiagros, que aí você consegue como que eu posso dizer, ir provisionando mês a mês. Então, um CRA ele é semestral, no mês 1 ali, né, no 1 de 6, eu consigo provisionar aquele pedaço, dado que eu estou vendo que tá tudo bem, o devedor as condições estão favoráveis, ele não teve nenhum problema, eu provisiono aquilo, e se eu tenho caixa no fundo, eu consigo usar aquele rendimento e distribuir. Então, isso tende a trazer uma menor volatilidade para as distribuições, que é o que a gente já vem conseguindo fazer agora nos últimos, 3 meses aí, que mudou para esse modelo. Não, que legal, baita explicação. Acho que o investidor que gosta de acompanhar mais na vírgula, que aprofunda, o pessoal lá do nosso grupo, por exemplo, faz esse tipo de pergunta. Então, muito bacana ter o racional de vocês. Dani, acho que a gente já pode puxar um pouquinho das perguntas do chat, né, amigo? Com toda certeza, meu cara. Bora lá. Boa, para até não estender demais aí o tempo de vocês. A pergunta que não podia faltar, né? Essa aqui não podia faltar.